Pessoal, hoje vamos falar sobre distúrbios de hipersensibilidade, doenças alérgicas e autoimunes. Então, vamos entender o que são os distúrbios de hipersensibilidade. Bom, quando o indivíduo entra em contato com um antígeno e monta uma resposta imunológica contra ele está considerando como sensibilizado. Existem algumas situações que essas respostas imunológicas vão acontecer de forma excessiva. O que não vai acontecer é o controle adequado dessa resposta. Resumindo, na hipersensibilidade, esse sistema imune começa a atacar tecido do próprio organismo. Ou seja, quando essa reação, que deveria ser benéfica, começa a acontecer de forma prejudicial ou então patológica, é o que vamos chamar de hipersensibilidade. Essa hipersensibilidade vai ter vários mecanismos efetores, o que são então classificados em 4 tipos. Essas classificações vão ser dadas pelo tipo da resposta imune e pelo mecanismo efetor que vai ocorrer. Na hipersensibilidade do tipo 1, 2 e 3 são mediadas por anticorpos, enquanto as do tipo 4 são mediadas por células. Agora vamos falar um pouco sobre esse tipo de hipersensibilidade, começando pelo tipo 1, e que também pode ser denominado de hipersensibilidade imediata. Essa hipersensibilidade é extremamente comum, mas é caracterizada por alergias e atopias. É bom lembrarmos que esses alérgenos que provocam essas reações são proteínas ou substâncias químicas que são ligadas a essas proteínas, no qual os indivíduos são expostos repetidamente. Geralmente, esses antígenos são ambientais, por exemplo, os pólens, os ácaros e alimentos. Isso vai levar a uma reação que vai ser medida pela ativação de células TH2 e pela presença de anticorpos IgE. Isso vai fazer com que os mastócitos degranulam algumas substâncias, como por exemplo as histaminas, as prostaglandinas, os leucotrienos e as interleucinas, e causando um fator de necrose tumoral. Tudo isso vai levar a um processo inflamatório, que também vai levar a um recrutamento de mais células inflamatórias, de leucócitos inflamatórios para um local em que está ocorrendo isso, tendo como consequência a ativação nos vasos sanguíneos e na musculatura lisa. Esse processo, como o nome já diz, ele ocorre de forma rápida. Como o nome já diz, ocorre de forma rápida, vai ocorrer cerca de minutos a horas depois da presença desse antígeno. Como, por exemplo, nós temos doenças super prevalentes como a rinite, a asma brônquica e a anafilaxia. Hipersensibilidade do tipo 2 são lesões geradas pela ligação dos anticorpos IgM e IgG aos antígenos celulares e teciduais específicos. O seu tempo de resposta pode ocorrer minutos ou horas após o contato com o antígeno. Existem 3 tipos de mecanismos de lesão. O primeiro mecanismo são anticorpos que se ligam ao antígeno da superfície celular e podem opsonizar essa célula diretamente ou ativar o sistema complemento. O segundo mecanismo são anticorpos ligados ao tecido recrutarem neutrófilos e macrófagos, que são ativados e promovem inflamação e fagocitose. O terceiro mecanismo é a ligação direta dos anticorpos aos receptores ou proteínas celulares, causando uma disfunção celular sem gerar inflamação ou dano tecidual. A hipersensibilidade do tipo 3, ela ocorre quando existe excesso de antígeno, levando à formação de imunocomplexos, que não são depurados da circulação. Envolvem antígenos solúveis que não estão unidos à superfície celular, em oposição à hipersensibilidade 2. A hipersensibilidade do tipo 3 é causada pela deposição de complexos imunes nos vasos. Esse complexo imune pode ser composto tanto por antígenos próprios como por antígenos estranhos, ligados a um antigo corpo. Os sintomas dessas doenças vão refletir o local de deposição desses complexos. E além disso, eles tendem a afetar múltiplos tecidos e órgãos,
Numa resposta imunológica normal, existe a formação desses complexos imunes, mas quando esses complexos são produzidos em excesso, eles não são depurados da forma eficiente e por isso eles ficam depositados nos tecidos. A quantidade de deposição de complexos nos tecidos é determinada pela natureza dos complexos e pelas características dos vasos sanguíneos. Os complexos que são pequenos, muitas vezes eles não são fagocitados e eles tendem a ser depositados nos vasos diferente dos complexos grandes, que em geral são eliminados pelos fagócitos. Além disso, os complexos contendo os antígenos catiônicos ligam arduamente aos componentes negativos carregados na membrana basal dos vasos sanguíneos e dos glômerulos renais. A deposição de complexos imunes nas paredes dos vasos desencadeia a inflamação mediada por receptores dos anticorpos e pelos complementos, bem como a lesão dos vasos e tecidos adjacentes. Esses mecanismos de lesão de hipersensibilidade do tipo 3 é o que ocorre nas vasculites, no lúpus e na glomerulonefrite estreptocócica. Então, basicamente, a hipersensibilidade 3 ela é medida por imunocomplexos IgG e IgM contra Ag solúveis, que formam complexos que se depositam nas paredes dos vasos e articulações. A hipersensibilidade do tipo 4 ou tardia é chamada assim porque só começa a causar lesões depois de 24 horas ou 48 horas após o contato com o antígeno. Nesse caso, o mecanismo efetor são as células. Os linfócitos T, os macrófagos ativados, assim eles vão induzir a inflamação a partir da liberação de citocinas e seus produtos de ativação. Várias citocinas inflamatórias são liberadas, entre elas destacamos o interferon gama, interleucina 8, TNF-alfa e interleucina 3. Essas citocinas promovem o aumento da permeabilidade vascular, eritrema, recrutamento e ativação dos macrófagos no local da inoculação. As reações de hipersensibilidade do tipo 4 se classificam em contato, tuberculina e granulomatosa. A de contato, a substância vai ser absorvida pela pele, se ligando a uma proteína própria do indivíduo, formando o apitênio, que é o complexo de antígeno mais proteína. Ele vai ser apresentado ao linfócito T, desencadeando a reação inflamatória e causando a dermatite no local. A tuberculina é caracterizada pela enduração da pele e eritima do local. É conhecido pelo teste PPD, onde é inoculada a tuberculina, onde causa uma enduração da pele e é gerada uma infiltração de macrófagos, linfócitos e plaquetas no local. A granulomatosa é quando o antígeno persiste dentro de um macrófago. O macrófago não consegue destruir esse antígeno, assim formando um granuloma. E é um agregado de células gigantes mononucleadas, epiteliodais e macrófagos e células T, que tentam isolar o antígeno.